A Globo tem moral para cobrar comunicação republicana de alguém? A Globo é uma concessão pública, não a Globo News, mas a Globo é uma concessão pública e a Globo News só existe porque existe a concessão pública da Globo. Como é que a Globo agiu nos últimos anos como concessão pública? Eu queria lembrar só de 3 casos aqui. 3 casos. Primeiro, as organizações Globo condecoraram, deram uma espécie de medalha, assim como o bolsonarismo condecorou o matador lá, o que morreu na Bahia, a Globo condecorou o Moro. Juiz que faz a diferença. Tem até fotografia, tem matéria sobre isso. O Moro, ao receber essa chancela de juiz que faz a diferença, ele se sentiu livre. Agora eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho a chancela da Globo. E eles viraram parceiros. Né? Nas mensagens lá dos grupos da Vaza Jato aparece isso o tempo todo. Como é que eles tratavam com a Globo como se fosse uma espécie de assessoria de imprensa da Lava Jato. Então, primeiro, que comunicação republicana é essa que a Globo fez na época da Lava Jato? Estavam preocupados com a comunicação republicana na época da Lava Jato? Ponto número 1. Não estavam, né? Segundo, os famosos tubos de dinheiro durante a cobertura da Lava Jato, atrás do William Bonner. Eu até separei aqui, coloquei aqui a imagem, depois a gente vai poder colocar aqui para relembrar. Quem não lembra, aqui, ó, a mídia e sua nova Lava Jato. Não é. Esse sim, é o tubo aqui. É isso, desculpa. Estava aqui, é a manchete e atrás a imagem. O Bonner apareceu durante meses e meses e meses aqui com esta mensagem. Tudo que se relacionava ao Lula era o tubo de dinheiro. Então foi uma campanha nada republicana. Isso foi só uma parte. Vocês se lembram que a Globo leu as mensagens privadas da então companheira do Lula, falecida, Dona Marisa, com nora, com parentes? Sabiam que não tinham nada a ver com a investigação e colocaram no ar para constranger. Então ali também não houve nenhuma preocupação republicana, nem de oferecer espaço, se é comunicação republicana, vamos oferecer espaço para que os dois lados possam se manifestar. Então, a concessão pública usada assim. E o terceiro ponto que eu acho que é gravíssimo. Quando o general Vilas Boas faz aquele tweet, às vésperas do STF decidir se o Lula podia ou não ser candidato em 2018. Os militares emparedaram o STF, colocaram a faca no pescoço e divulgaram o tweet na hora do Jornal Nacional. E o Bonner pegou assim, como se não souber. Olha, uma notícia de última hora. Tem um tweet aqui do general Vilas Boas. E leu o tweet, que era uma ameaça. Era assim, ou vocês deixam o Lula fora da eleição, ou o pau vai cantar. Era mais ou menos isso. Eu pergunto, o que afeta mais a comunicação republicana? O que é mais grave para a democracia e para a república? O conluio da Globo com a Lava Jato, com o bolsonarismo e com os militares. Aliás, não precisa nem lembrar da parceria deles que vem de 64, da ditadura. Mas vamos falar do mais recente. O que é mais grave? O conluio da Globo com os militares, com a Lava Jato, com o Sérgio Moro ou a publicidade do toque, toque, toque? Então, espera um pouquinho, vamos devagar. A Globo não é um ombudsman da comunicação no Brasil. Não tem moral para ficar dizendo o que é republicano e o que não é republicano. Porque o que aconteceu no Brasil de 2014, 15, 16 para frente, não teve nada de republicano. Foi um massacre midiático e de comunicação. E a Globo foi o centro disso tudo. Eu costumo dizer, a Globo é a mãe da Lava Jato e, portanto, a avó do Bolsonaro. Sem a Globo não existiria o Sérgio Moro, com a força que teve. E sem o Sérgio Moro, não existiria depois o bolsonarismo, porque a Lava Jato significou o desmonte do sistema político no Brasil e o avanço da extrema-direita e do fascismo, que quase devorou a própria Globo. Depois ela se arrependeu. Isso aconteceu em 64 também. Os que deram o golpe, o Estadão, a Folha, o Globo, que apoiaram o golpe, o Globo menos, porque foi parceiro. Mas outros jornais que apoiaram o golpe depois se arrependeram. Poxa, não achei que ia ser tão pesado assim. Aí botaram censura dentro das redações. Então, eu queria só fazer essa ponderação, né? Porque ontem, num dado momento, parecia que era mais importante um toque, 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 do que investigar uma operação que lembra a ditadura, que é colocar a Agência Brasileira de Inteligência a serviço de um ramo da política. Não tem comparação, né? Eu acho que a gente tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Outro fato.
O quê? Ah, porque disseram também que essa postagem deu munição para o bolsonarismo se vitimizar. Calma. O que deu mais munição para o bolsonarismo se vitimizar? A postagem do Tok Tok ou o erro de informação cometido pela Globo, ao vivo, por uma das colunistas, que eu também admiro, a Daniela Lima, boa jornalista, que deu a informação errada de que tinha sido apreendido um computador na casa do Carluxo. A Juliana Dalpiva, aqui no ICL Notícias, ainda de manhã, ontem estávamos ao vivo aqui, e a Juliana já estava dizendo aqui no nosso grupo, eu vou postar já já a minha matéria, e não é verdade que apreenderam o computador na casa do Carluxo. A Juliana deu a matéria, 10 horas da manhã, entre 10 e 11 da manhã. A Globo passou o dia inteiro para desmentir, foi só às 5 da tarde que o G1 publicou esta correção. O computador da ABIN não foi apreendido com o Carlos Bolsonaro. Os bolsonaristas usaram isso aqui o dia inteiro. A Globo News, durante a tarde, em vez de fazer a correção e usar o seu tempo para dizer erramos, demos munição para o bolsonarismo, foi bom, porque daí eles ficaram criticando a postagem da SECOM, em vez de falar do erro. Que foi depois corrigido. Daniela Lima fez bem. Todo mundo erra, gente. Jornalista erra, às vezes na ânsia de trazer informação muito rápido. A Juliana Dalpiva não errou. Fez a apuração correta e lá no ICL você via desde manhã, acho que nós temos a matéria da Juliana também. A Globo só foi publicar às 5 horas da tarde. Nós temos a matéria do ICL, da Juliana Dalpiva, para colocar aqui na tela também. E ela faz referência exatamente a isso. Os computadores foram apreendidos na Bahia, não era na casa do Carlos Bolsonaro. E tem que ter cuidado com essa apreensão, porque era de um sujeito que é casado com uma funcionária da ABIN. Então tem que ver se ele é que usava o computador ou a esposa dele, que daí teria direito de usar o computador que é da ABIN. Então está aqui a manchete correta. PF apreende computador da ABIN na Bahia, em operação que investiga o Carlos Bolsonaro. Sabe como é que é? Tentaram esquentar demais e erraram. Depois corrigiram. Então, a minha questão é essa. Será que a Globo, ao dar tanto enfoque nessa história do toque, 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 e foi ela que, né, de certa maneira, ajudou a pautar isso também, foi uma forma também de desviar e não ter que corrigir o seu erro.